Pai do Senhor, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcos Júnior, estamos aqui para mais uma EBD. A lição de número 5, que tem por título Confirmando o Conserto. O texto do dia nos diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e, em seu coração, se tornaram ao Egito. Atos 7:39. A síntese: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Para você que gosta de acompanhar a agenda de leitura, e é bastante interessante, segunda, Gênesis 9:8-9, Deus fez aliança com Noé. Terça, Gênesis 15:18, Deus faz aliança com Abraão. Quarta, Êxodo 2:24, Deus se lembra da aliança com os patriarcas. Quinta, Êxodo 24, 4-8, o livro da aliança deve ser lido. Sexta, Deuteronômio 4:23, o povo de Deus não deve esquecer-se da aliança. E sábado, Hebreus 12:24, Jesus, o mediador de uma nova aliança. O texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao 12. Nós vamos dar início a essa nova lição, uma lição bastante importante que vai nos ensinar sobre esse concerto, essa nova aliança, na verdade, restabelecer a aliança de Israel com Deus. Vamos ver a localidade onde Israel estava, onde eles restabeleceram essa aliança com Deus. E é bastante interessante vermos no decorrer dessa lição que eles restabeleceram essa aliança antes de um passo importantíssimo para a sua história. O primeiro tópico da nossa lição tem por título Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. O primeiro subtópico nos diz assim: a aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão era um pacto que Deus fez com Abraão ainda há algum tempo atrás, comparado ao tempo que o texto bíblico está nos relatando, que é o tempo de Josué. Deus fez esse pacto lá com Abraão. Que pacto era esse? Que todos os filhos dos hebreus deveriam ser circuncidados no seu 8º dia. As pessoas deveriam cortar o seu prepúcio, o prepúcio do menino, ao seu 8º dia. E isso iria diferenciar os meninos. E ao decorrer da lição vamos ver alguns precedentes que a circuncisão iria dar à pessoa, iria dar ao menino. Um desses requisitos seria para participar da Páscoa. Para participar da Páscoa precisaria o menino ser circuncidado. Esse pacto que Deus fez com Abraão, que o povo de Israel deveria levar por toda a sua vida, era um pacto de concerto que Deus fez com Abraão, que mostrava a obediência e fé do povo de Israel. Segundo subtópico da nossa lição tem por título uma marca de Deus. A circuncisão, ela demonstrava uma marca de autoridade e comunhão. Ela demonstrava a comunhão que Deus tinha com o povo de Israel, uma aliança que Deus tinha com o povo de Israel, pois todo hebreu, que era o povo escolhido de Deus, todo homem tinha que ser circuncidado, e aquilo mostrava a aliança que Deus tinha com o seu povo. E é bastante importante vermos a relevância, a importância que Deus dava à circuncisão lá no Antigo Testamento, quando Deus questiona a Moisés porque o seu filho, o filho de Moisés, não era circuncidado. O filho de Moisés era incircunciso. Então Deus questiona a Moisés sobre isso.
Então nós podemos ver a importância, a relevância que Deus dava à questão da circuncisão. Também podemos ver que é importante nós sermos circuncidados. Não, aí a lição traz para a nossa realidade, não apenas no âmbito biológico, nessa parte do prepúcio, mas sim no nosso corpo. A geração de Israel que saiu do Egito, aquela geração que estava escravizada na mão de Faraó, ao sair do Egito, aquela geração era circuncidada. Só que a Bíblia nos diz que aquela geração não era circuncidada no seu coração. Aquela geração não era circuncidada na sua língua, nas suas atitudes. Tanto é que nenhum daquela geração, a não ser o próprio Josué e Caleb, nenhum daqueles dois adentraram na cidade prometida, na terra de Canaã. Então podemos ver que nenhum daquela geração que saiu do Egito, que eram circuncisos, tinham o seu coração circuncidado. Então é bastante importante percebermos esse tópico. Terceiro subtópico tem por título uma marca que era um requisito para ser um guerreiro. Como falei no começo da lição, um dos aspectos, um dos requisitos da marca da circuncisão era quando, para você ser um guerreiro, você precisaria ser circuncidado. Para você conseguir entrar no exército, você tinha que ser circuncidado. Assim como também para participar da Páscoa, você tinha que ser circuncidado. Uma ligação para você perceber a importância da circuncisão quando um homem tinha que ser circuncidado para participar do exército. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele chama Golias de incircunciso. Então sempre era ligado à questão da incircuncisão com as pessoas que não tinham Deus, as pessoas dos outros povos, que não eram os hebreus. Vou ler o Pense para vocês, para que vocês possam refletir. Por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Pense nisso. O segundo tópico nos diz um lugar chamado Gilgal. Primeiro subtópico, lugar de aliança. E aqui chegamos num ponto bastante importante da nossa lição sobre Gilgal. Gilgal foi o lugar da aliança, o lugar onde Israel estava, onde foi o lugar onde a aliança foi restabelecida entre Deus e o povo de Israel. Foi o lugar onde os israelitas foram restaurados, onde o opróbrio do Egito foi ali retirado, onde a vergonha, onde os pecados, onde todos aqueles pecados que o povo de Israel praticou no deserto, tinha praticado, toda aquela geração tinha sido retirada ali, em Gilgal. Agora ali o povo tinha restabelecido a aliança com Deus, tinha feito um pacto com Deus. O segundo subtópico, lugar de exaltação. Além de Gilgal ser um lugar de aliança, um lugar de pacto com Deus, também foi um lugar de exaltação, um lugar da transformação da vergonha do povo de Israel para a exaltação e mostrar a dignidade do povo de Israel, elevando o povo a um patamar de excelência diante de Deus. Ali eles fizeram um pacto com Deus, ali os meninos, a partir dali, iriam ser circuncidados. Vamos ver mais à frente da lição outros aspectos que a partir daquele dia o povo de Israel começaria a levar a sério, iria tomar algumas ações que Deus já tinha restabelecido, que o povo tinha perdido. Então o Gilgal foi um lugar bastante importante na história de Israel. Terceiro subtópico, o lugar de prosperidade. O povo de Israel, durante os 40 anos que caminharam no deserto, Deus sempre providenciou o maná, sempre providenciou
o alimento para o seu povo, sempre providenciou a água para o seu povo. O povo caminhava, Deus não deixava a roupa se perder. O povo caminhava, as sandálias cresciam de acordo ao pé das crianças que cresciam também. Deus sempre providenciava. Agora que o povo ia entrar em uma nova fase, Deus ia providenciar com prosperidade. Deus ia mandar chuva dos céus, como está lá em Deuteronômio 11:12. Agora entramos no tópico de número 3, que tem por título a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa. Como vocês sabem, a primeira Páscoa foi estabelecida por Deus, foi um ordenamento de Deus a Moisés, para Moisés passar para o seu povo, lá quando o povo ainda estava no Egito, no dia antecedente a que o povo ia sair do Egito, e essa Páscoa simbolizava a saída, o êxodo do povo de Israel do Egito. Quando o povo de Israel iria sair do Egito, iria ter a sua liberdade, e ela era comemorada com um cordeiro, era comemorado dentro da sua casa com a sua família, era comemorada com um cordeiro, com pães asmos, com ervas amargas. Segundo tópico, a Páscoa, um memorial judaico perpétuo. Era quando Deus estabeleceu a primeira Páscoa para ser algo perpétuo, para sempre o povo hebreu sempre praticar a Páscoa. Porém, praticou a primeira Páscoa na saída do Egito, quando eles iriam sair do Egito, ainda eles estavam no Egito. A segunda eles praticaram ainda no Egito. Eles começaram a pecar, começaram o seu coração, lá em Atos, capítulo 7:39, tem referência a isso. O povo de Israel desejou voltar para o Egito, aquela geração que estava no deserto, por isso que nenhum daqueles adentraram na terra de Canaã. A partir daquele momento, só comemoraram 2 Páscoas. A partir daquele momento, o povo de Israel não comemorou mais a Páscoa, não celebrou mais a Páscoa. Passaram-se muitos e muitos anos, 39 anos, sem se comemorar a Páscoa. E chegou-se o dia, o ano, um dia antecedente, até que eles fossem passar o Jordão, para eles comemorarem a Páscoa de novo. Terceiro subtópico, Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa, para os hebreus, naquela época, simbolizava a saída do Egito, a libertação. Hoje, para nós entendemos a ligação da Páscoa é a ressurreição de Jesus, o dia que Jesus voltou à vida. Então, nós sabemos da simbologia poderosa, nós sabemos do valor poderoso que a Páscoa tem. E assim, meus amados irmãos, chegamos em mais um final de aula. Espero que você tenha aprendido bastante com mais essa EBD. E já te convido a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, a curtir, compartilhar, comentar, isso nos ajuda bastante. E que o Evangelho de Deus possa alcançar mais e mais pessoas. Deus abençoe, fico com Deus. Amém.